Bom dia, criança! Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o episódio quando Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Isso mesmo! Mas antes, vamos agradecer a Deus? Vamos fechar o olhinho? Papai do céu, muito obrigado pelo teu amor tão grande. Abençoa, Senhor, cada criança que está participando dessa aula. Que o Senhor venha abrir o coração e o entendimento de cada uma delas, para que elas possam entender e guardar a tua palavra no coração. Em nome de Jesus, amém. Jesus passou o dia inteiro ensinando muitas pessoas e curando muitos doentes. Com ele, os discípulos estavam cansados, então resolveram atravessar para o outro lado do lago da Galileia. Muitos, porém, os viram ir embora e correram pelas margens do rio para o outro lado do lago. Quando Jesus chegou do outro lado, percebeu que uma multidão estava à sua espera. As pessoas queriam que Jesus respondesse a muitas perguntas e curasse muitos amigos que estavam doentes. Jesus certamente poderia ter dito assim: por favor, vão para suas casas, eu preciso descansar. Mas não foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão dessas pessoas. Como era maravilhoso sua bondade, o seu amor pelas pessoas. Jesus, ele demonstrou compaixão porque ele viu essas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Jesus respondeu amorosamente a todas as perguntas e curou todos os doentes. As horas passavam depressa e de repente o dia já estava no fim, já estava escurecendo. E os discípulos então disseram para Jesus: Jesus, despede-os para que eles procurem algo para comer, já está ficando de noite. Aqui é um lugar deserto. As pessoas já estavam famintas, crianças. Elas estavam lá já há horas. Elas queriam sim aprender de Jesus, conhecer mais de Deus, mas naquele momento a necessidade delas era se alimentar. Elas estavam com muita fome. Jesus então perguntou para Felipe, seu discípulo: onde compraremos comida para dar para todas as pessoas comerem? E Felipe respondeu: Jesus, não bastariam 200 denários para comprar pão para toda essa multidão. É impossível. Então o discípulo Pedro disse assim para Jesus: Jesus, estou vendo ali no meio da multidão um menino. E esse menino carrega com ele um almoço. Eu vou lá ver o que é que esse menino tem. Então Pedro chegou perto do menino e perguntou: menino, o que você tem aí nesse cesto? E o menino então mostrou para o discípulo Pedro que ele carregava com ele um cestinho que a mãe dele preparou para ele. Era o almoço dele. E nesse cestinho tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus então disse: traga um menino. Então eles levaram o menino até Jesus e o menino ofereceu o que ele tinha para Jesus. Jesus então segurou aquele cesto, a multidão nesse momento silenciou, observando o que Jesus iria fazer. Jesus segurou aquele cesto, levantou aos céus e agradeceu pelo alimento. Após Jesus agradecer, dar graça para o alimento, Jesus então pediu para que os discípulos dividissem a multidão em grupos de 50 e 100. Após as pessoas estarem já todas divididas, no chão, Jesus então pegou o pão, repartiu, o peixe também e colocou em cestos e pediu para que os discípulos distribuíssem a multidão. E foi assim que os discípulos fizeram. Ué, mas espera aí, como é que tinha tanta comida assim?
Jesus havia feito um milagre, crianças. Sabe quantas pessoas tinham ali? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era muita gente. Mas Jesus conseguiu alimentar todas essas pessoas. Depois que todos comeram, Jesus falou assim para os discípulos recolher os cestos que sobraram. E sabe quantos cestos sobraram, crianças? 12 cestos cheios de pães e peixes. Jesus podia satisfazer a necessidade de tantas pessoas. Às vezes você que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador pode pensar: eu tenho pouco a oferecer. Eu conheço pouco da palavra de Deus para compartilhar com outra pessoa. Eu tenho pouco tempo para poder ajudar o necessitado. Mas saiba, criança, Jesus, Ele não quer muito. Ele não quer que oferecemos muito para Ele. Ele apenas quer que nós estejamos dispostos a deixar Ele nos usar. Você está disposto a deixar Jesus te usar? Tem muita gente em volta que precisa muito da nossa ajuda, da nossa oração, do nosso tempo, de uma palavra amiga. Está disposto a deixar Deus te usar? Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo muito abençoado. Até a próxima aula. Um beijo.